A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho de João. Também não vamos ver todos os versículos, porque é muito extenso. E inicia-se assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. É interessante a gente aprender sobre esse milagre de Jesus, como esse milagre termina. E às vezes nós nos esquecemos de comemorar, de glorificar, de fazer um jantar para Jesus. E aqui nós vemos Lázaro agora ressuscitado, limpo, vestido, com roupas finas, né? E assentado à mesa para comemorar, para celebrar o seu milagre, a sua nova vida, ali com a sua família, com os discípulos, com os amigos. E nós precisamos de atitudes como essa, atitudes de confraternização, atitudes de celebração pela nossa vida, pela nossa família, pelas nossas vitórias. Há muita lamentação, há muita murmuração com as dificuldades da vida, e depois que consegue ali a sua vitória, se esquece, né? E eu gosto do Salmo 103, ali nos primeiros versículos, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E no verso 3, então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada com aquele perfume. Maria, aquela mesma Maria que ficava ali aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras de sabedoria, agora ela está de novo aos pés de Jesus. Mas o intuito dela, nem ela mesma entendia, pois ela ungia Jesus para a sua morte. E a atitude dela de pegar ali o que tinha de mais caro, o que tinha de mais precioso, para ungir os pés de Jesus, e numa atitude de extrema humildade, quebrantamento, ela pega os seus cabelos e ela enxuga os pés de Jesus. Com certeza, precisamos de ser mais Maria nas nossas vidas, numa atitude de humildade, numa atitude de dar o nosso melhor, numa atitude de quebrantamento. E no 4, Judas Iscariotes, o discípulo que iria trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tinha pena dos pobres, mas porque era ladrão.
Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Veja bem, falando aqui sobre Judas. Quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus sabia bem o que ele estava fazendo. Quando Jesus me chamou, quando Jesus chamou cada um de nós, ele sabia bem o que ele estava fazendo. Eu não sou surpresa para Jesus nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, nos pecados. Ninguém é. O Senhor conhece muito bem as fraquezas de cada um. E Jesus chama Jesus chama Judas, Jesus chama Pedro, Jesus chama João, Jesus chama Mateus, e cada um tinha a sua fraqueza. Cada um tinha, vamos dizer assim, o seu defeito. Agora, será que nós vamos poder então dizer que Jesus foi chamado para ser o traidor? Eu não creio nisso. Eu creio que todo aquele que se aproxima de Jesus tem a oportunidade de ser mudado, de ser transformado. E esse era o intuito com todos os discípulos, com todos que se achegaram a Jesus, que se achegam a Jesus, é ter uma vida transformada. E Judas, ele tinha um problema, que a Bíblia deixa muito claro aqui que ele roubava. Ele roubava das próprias ofertas que eram levantadas para sustentar ali aquele ministério de Jesus. Ele roubava. E quando Jesus chamou, será que Jesus sabia disso? Ah, sim, com certeza. E qual foi a função de Judas ali? Uma das funções de Judas: ter a bolsa, administrar o dinheiro, vencer a sua tentação. Judas teve a oportunidade de vencer a sua fraqueza, a sua tentação. E Judas, quando ele traz Jesus, quando ele entrega Jesus por 30 moedas de prata, né? Tinha que ser dinheiro, tinha que ser a tentação dele. Ele agora vai lidar com uma situação de tremendo arrependimento. De uma acusação a si mesmo. E a gente fica pensando, por que Judas chega numa posição final da vida dele de se suicidar? E Judas, ele toma essa atitude, ele traz Jesus e ele se suicida. E será que o pecado dele era tão grande assim? Será que o pecado dele não teria perdão? Eu creio sim. Se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse voltado a Jesus, com certeza Jesus o teria perdoado. Pedro também havia jurado pela vida dele que ele jamais abandonaria Jesus. E o que acontece com Pedro ali naquela hora, naquele calor daquele momento ali, que Jesus é preso, que Jesus é açoitado? Ele foge. Ele nega Jesus ao ponto de falar: eu nunca conheci esse homem, eu juro que eu nunca conheci esse homem. Mas Pedro teve uma outra atitude. Ele volta para Jesus depois. Ele se arrepende e ele volta. Essa foi a diferença entre Judas e entre Pedro. Não há aqui um tamanho de pecado imperdoável, não. A questão foi, um errou e não suportou a dor
e não voltou para Jesus e tirou a própria vida. O outro, ele fez feio, ele negou a Jesus, mas ele volta para Jesus e ele se arrepende. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Não podemos julgar ninguém, né? Precisamos voltar para Jesus. Caiu, pecou, se sujou, tem recurso. Volta para Jesus e Ele vai lavar, Ele vai purificar, Ele vai aceitar de novo aquela pessoa que se arrepende. E Jesus explica, né, quando Judas diz que, por que não vende e dá o dinheiro para os pobres? Jesus diz, olha, os pobres, vocês sempre terão eles com vocês, e eu não. Então Jesus aceitou muito bem a atitude de Maria, o sacrifício ali daquele perfume caríssimo. Jesus aceitou ser ungido para a sua morte. E no 9, muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Os líderes judeus estavam atrás de qualquer milagre, de qualquer situação para desvalidar aquele milagre, para acabar com aquele milagre, porque eles já estavam percebendo que as pessoas que acreditavam em Jesus só estavam crescendo e abandonando os seus líderes judeus. E o plano dos líderes? Matar o milagre. Matar Lázaro. Se Lázaro morre, o milagre é apagado, no instante todos iriam se esquecer. O plano deles agora era matar o milagre. Quantas pessoas não querem isso também? Fazer morrer a nossa bênção, trazer dúvida ao nosso milagre, dizer que não foi bem assim, dizer que foram remédios, e tirar ali a glória de Deus. Quantos não pensam em fazer isso? E quantos não aceitam que o seu milagre morra e a glória de Deus seja assim perdida? E depois nós temos a partir do verso 12... No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Uma multidão inteira cantando e falando a verdade de Deus, cantando e louvando ali naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os ramos foram colocados no chão, fazendo um caminho ali para Jesus passar em cima de um jumentinho, numa entrada triunfal. Mas que lindo cântico eles cantaram! Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Ele aqui agora é aclamado Rei. Ele aqui agora é chamado Rei pelo que ele era, como ele se apresentou, pelas suas obras que brilharam e todos puderam ver.
Jesus procurou um jumentinho e montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Essa profecia está em Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde profetiza que o povo de Jerusalém não tivesse medo, porque ali estava vindo seu rei, montado num jumentinho. E naquele momento, naquela entrada triunfal, a profecia de Zacarias estava se cumprindo. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido e o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Não estamos conseguindo nada contra Jesus. Todos estão indo do lado dele. Com certeza, o bem iria vencer. Amém? Fique com essa palavra, medite nessa palavra e que o Senhor te abençoe. A graça e a paz